Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na aula de hoje, vamos continuar a nossa playlist sobre geometria molecular e polaridade. Considere as afirmações a seguir a respeito da geometria molecular e da polaridade de moléculas. A molécula de CH2Cl2 terá momento dipolar não nulo. 2. A molécula BeH2 é polar por causa da diferença de eletronegatividade entre berílio e hidrogênio. 3. O momento de dipolo de BF3 é maior do que o momento de dipolo do BCl3. Quais dessas afirmativas estão corretas? Bom, primeiro um aviso rápido e importante que essa é a 12ª aula dessa playlist. Então, eu vou fazer ela de uma maneira um pouco mais acelerada. As duas, três, eu acho que até a 7ª, 8ª aula dessa playlist eu estava fazendo bem devagar, com muitos detalhes. Teve vídeo até de meia hora, tá? Então, assim, dá uma olhadinha se você tiver dificuldade nessa questão, dá uma olhada nos exercícios anteriores, para você pegar a base sobre geometria molecular e você conseguir resolver questões um pouquinho mais complexas, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Eu vou tentar passar, vou dar o passo a passo, tá? Só que de uma maneira um pouquinho mais rápida. Ó, a gente tem aqui carbono, hidrogênio e cloro. 2 hidrogênios, 2 cloros e um carbono. O átomo que aparece em menor quantidade é o átomo central. Então, na primeira afirmação, temos como átomo central o carbono e ligado a ele nós vamos ter hidrogênios. Vamos colocar aqui 2 hidrogênios ligados no carbono e 2 cloros ligados também nesse carbono. O que acontece aqui? A gente tem aqui uma estrutura que ela é tetraédrica. A gente sabe que uma estrutura é tetraédrica quando a gente tem 4 pares ligantes e 0 pares não ligantes. O par não ligante são elétrons livres que sobram ao redor do átomo central. Neste nosso caso, o átomo central não tem elétrons livres. O cloro aqui, ele até vai ter 3 elétrons livres, esse e esse cloro, mas ele é um átomo periférico da estrutura, da geometria. Então, a gente não se preocupa com esses elétrons livres aqui, não. Seria só se fosse átomo central. Pares ligantes são essas ligações químicas que nós temos aqui. Tem uma tabela que mostra para a gente que quando você tem 4 pares ligantes, 0 pares não ligantes, ó, geometria tetraédrica. Os ângulos das ligações são de 109,5 graus e a hibridização do átomo central ali, do carbono no caso, seria sp3. Mas para a gente aqui, o que vai importar é a eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, o carbono ou o hidrogênio? O carbono. Isso significa que ele atrai os elétrons mais para perto dele. Aqui, ó, carbono e hidrogênio, os elétrons vão por perto do carbono. Carbono ou cloro? O cloro é mais eletronegativo. Carbono ou cloro? O cloro é mais eletronegativo. Então, observe que existe um somatório de forças fazendo com que a carga negativa ela tenda a ir para esse lado aqui, ó. Se a gente somar esses vetores, a gente observa isso, que a carga, o polo negativo, ele está do lado desses cloros aqui. Então, aqui nós teríamos um polo negativo da molécula e um polo positivo da molécula mais próximo aqui dos hidrogênios. Tá? Então, essa é uma molécula que ela tem um momento dipolar. Ela tem o Mi dela, ele é diferente de zero, tá bom? Então, aqui neste nosso caso, nós podemos dizer que é um caso onde temos um Mi diferente de zero e ela tem momento dipolar. Logo, a afirmação que diz que a molécula CH2Cl2 terá momento de dipolo não nulo, né? Ou seja, diferente de zero, é verdadeira. A próxima afirmação diz que a molécula de BeH2, o berílio com 2 hidrogênios, é polar por causa da diferença de eletronegatividade entre berílio e hidrogênio. Bom, existe sim diferença de eletronegatividade entre berílio e hidrogênio. Entretanto, olha só, você tem de um lado hidrogênio e do outro hidrogênio. Essa geometria aqui, ó, ela era tetraédrica. Tetraédrica. Essa outra estrutura que nós temos aqui, ela é uma estrutura linear. E o que acontece na estrutura linear? Mesmo que o hidrogênio ele seja mais eletronegativo do que o berílio,
tá? Ou se fosse o contrário também, tá? No caso, o hidrogênio que vai atrair os elétrons mais para perto dele. O que vai acontecer? A gente tem aqui um Mi, e aqui a gente também tem um Mi, né? Vou chamar de Mi1 e Mi2. Só que Mi1 e Mi2 eles estão indo para sentidos opostos, né? O que acontece? Eles se anulam. Os dois se anulam, então a gente diz que essa molécula ela tem um momento dipolar, né, igual a zero. Então, aqui nesse caso, nós temos um Mi igual a zero e dizemos aqui que a nossa molécula ela é uma molécula apolar, ela não possui polo, tá? A primeira, a tetraédrica aqui, era polar e observe, ela não é polar porque é tetraédrica. Este caso, a tetraédrica é polar, tá? E essa outra aqui é apolar. E também a mesma coisa, poderia ser polar sendo linear, se fossem dois átomos diferentes nas extremidades, tá bom? Então, essa segunda afirmativa, ela é falsa. Então, ele falou que a molécula seria polar, ela é apolar. E o momento de dipolo do BF3 é maior do que o do BCl3. Bom, vamos lá. BF3 vai ser uma molécula trigonal plana. O boro só tinha 3 elétrons na camada de valência, então ela ficaria uma molécula assim, tá? E o outro é Cl3, deixa eu só, isso, BCl3. E o BCl3 também, trigonal plana. Nesse caso, o que acontece? O Mi, ele vem aqui para o lado do flúor e do flúor. Aqui ele vem para o lado do cloro e do cloro. Temos os somatórios, né? Esse com esse daria um vetor para cá, esse com esse um vetor para cá, esse com esse um vetor para cá. Que são vetores que vão ficar se anulando, né? Cada um puxa para um lado, né? Então, assim, no final, a gente diz que essa molécula aqui, ela é uma molécula que vai ter o Mi igual a zero, tá? Então, Mi igual a zero aqui, e aqui também o Mi é igual a zero pelo mesmo motivo, tá? São átomos com a mesma eletronegatividade e esses vetores eles vão se anulando. Então, aqui o momento dipolar dessa molécula trigonal plana, né, lembrando que as duas são, né, trigonais planas. Aqui temos trigonal plana para as duas. O momento dipolar nessas duas estruturas trigonais planas é igual a zero. Então, não tem um que é maior do que o outro. Aqui o exercício ele tenta induzir você a pensar que o momento dipolar do BF3 vai ser maior, porque o flúor é mais eletronegativo. Mas por ele ser mais eletronegativo, ele vai ser mais eletronegativo em todas as ligações, que vai acabar anulando, né, os vetores que vão ter nessas ligações, independente da eletronegatividade. É uma intensidade muito grande sendo puxada para um lado, mas sendo puxada para os outros lados também, tá? Então, basicamente, essa daqui é falsa e a gente ficaria com a letra A, que fala que apenas a primeira afirmação é correta, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles. Eu desejo bons estudos e até uma próxima aula.